O lobisomem do Pantanal. Nas noites úmidas e silenciosas do Pantanal, uma sombra inquietante rondava as fazendas de Corumbá, MS. Os fazendeiros viviam em constante estado de alerta, pois em noites de lua cheia, o gado era encontrado mutilado de maneira grotesca. O terror se intensificava a cada nova descoberta. As carcaças não mostravam sinais de ataques comuns. Havia algo brutal na maneira como os corpos eram rasgados e as pegadas ao redor das cenas, marcas que não pertenciam nem a lobos, nem a humanos, sugeriam que uma criatura monstruosa estava à espreita, observando a região. O ar pesado do Pantanal carregava um silêncio opressor, interrompido apenas pelos gritos distantes de aves noturnas e o som do vento agitando as águas lentas dos rios. Os dias eram quentes, mas as noites se tornavam assustadoramente frias, como se a própria natureza soubesse que algo não natural vagava por ali. Não era raro que os fazendeiros falassem em sussurros sobre as lendas de lobisomens, criaturas que se transformavam sob a luz da lua cheia, dando vida a monstros de uma fúria selvagem. A lua cheia já despontava, iluminando as vastas planícies do Pantanal com um brilho gélido. Foi então que Pedro, um fazendeiro da região, percebeu o desaparecimento de várias cabeças de gado. Ao investigar com sua lanterna, ele se deparou com uma cena que fez seu sangue gelar. Os animais estavam espalhados pela pastagem, seus corpos destroçados como se algo gigantesco os tivesse atacado com uma violência inimaginável. Ao redor das carcaças, havia pegadas profundas no solo úmido, maiores do que as de qualquer lobo que Pedro já tivesse visto. As marcas eram inegavelmente assustadoras. Enormes garras que se arrastavam pelo chão, com dedos longos e desproporcionais. Pedro sentiu o estômago revirar ao ver que as pegadas pareciam mudar de forma, como se fossem de um humano que lentamente se transformava em algo bestial. Um cheiro pungente de sangue pairava no ar, e o fazendeiro percebeu que estava sendo observado. Sua lanterna começou a falhar, piscando entre a luz fraca e a escuridão completa. O silêncio do Pantanal tornou-se insuportável, interrompido apenas pelo som de sua respiração acelerada. Foi então que ele o viu, à distância, na borda da floresta pantaneira. Uma figura alta e curvada, coberta de pelos grossos e negros, com olhos que brilhavam com um vermelho intenso sob a luz da lua. A criatura se movia com uma agilidade inumana, quase como um borrão nas sombras. Pedro sabia o que era. As lendas que ele desprezara por toda a vida se tornaram reais diante de seus olhos. O lobisomem avançou lentamente, espreitando o fazendeiro com uma inteligência cruel, como se estivesse se divertindo com o medo palpável de sua presa. Pedro tentou correr, mas suas pernas mal conseguiam responder ao pânico que o dominava. Ele sentiu o peso esmagador do medo, enquanto o monstro se aproximava cada vez mais. A criatura soltou um uivo profundo, um som que ecoou pelas planícies, reverberando pelo Pantanal com uma força que fez o coração de Pedro bater descontroladamente. O som era uma mistura de dor e fúria, como se cada nota carregasse séculos de maldição. As árvores ao redor balançaram violentamente e as aves noturnas levantaram voo em pânico. Ele sabia que não havia escapatória. Quando finalmente o lobisomem deu o último salto, Pedro sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. As garras afiadas perfuraram sua carne, e a dor foi instantânea e avassaladora. O mundo ao seu redor tornou-se um borrão de sombras e sangue. Seus gritos se perderam na vastidão do Pantanal, abafados pelo som da criatura devorando sua vítima. Na manhã seguinte, os outros fazendeiros encontraram apenas os restos de Pedro, espalhados pelo campo, rodeados pelas mesmas pegadas monstruosas. As lendas se tornaram realidade naquela noite. O lobisomem do Pantanal
antes considerado apenas uma história para assustar crianças, agora era uma ameaça real que vagava pela região. E nas noites de lua cheia, os fazendeiros sabiam que a criatura ainda estava à espreita, aguardando para reivindicar suas próximas vítimas. A região nunca mais foi a mesma.